Revisão da vida toda, diretamente aqui da Avenida Paulista, e esse vídeo é o mais completo para você que quer saber mais sobre a revisão da vida toda. Se você já acompanha meu canal, sou professor Nakamura, advogado há 12 anos, e quero agradecer aos 250 mil inscritos. Se você já sabe sobre a revisão da vida toda, tá até cansado, né, quer só ver essa questão resolvida, compartilhe esse vídeo. Porque se a gente quiser lotar a Paulista aqui no dia 17 de agosto, às 14 horas, nós precisamos chamar mais pessoas para a causa. E como que a gente chama? A gente precisa levar o conhecimento a essas pessoas. Imagine você contribuir por anos da sua vida e não ter essas contribuições incluídas no valor do seu benefício. Ninguém gostaria de passar por isso, não é verdade? Exatamente isso que a revisão da vida toda busca corrigir. Então, primeira pergunta que todo mundo faz: o que é a revisão da vida toda? Ela é uma revisão de aposentadorias do INSS. Então saiba que você que se aposentou pelo INSS, você tem direito a mais de 20 aposentadorias que a gente analisa na nossa análise completa. O WhatsApp está sempre aqui e você pode inclusive agendar um atendimento presencial no nosso escritório aqui na Avenida Paulista. Tá, é uma revisão de aposentadoria. Agora, já sei o que é. A segunda pergunta: quem tem direito a essa revisão de aposentadoria? Porque ela não é para todo mundo, você precisa cumprir alguns requisitos. Então, quem tem direito? Primeiro de tudo, o INSS deixou de fora as contribuições anteriores a julho de 94. Por quê? Porque nós tivemos a mudança para o Plano Real. Em português bem claro, o INSS achou que ia dar muito trabalho ficar corrigindo valores, né, do cruzeiro, cruzado novo, ficar corrigindo esses valores. Então o que ele fez? Falou, quer saber? Toca de julho de 94 em diante. Ele foi amparado por uma regra que estava na lei, mas existiam duas regras ao mesmo tempo. Uma considerando as contribuições também anteriores a 94 e uma só de 94 em diante. Ou seja, o que o INSS deveria ter feito? O INSS deveria ter feito os cálculos e aplicado a regra mais vantajosa. Dessa forma, quem teve contribuições anteriores a 94 é que está sujeito a ser beneficiado pela revisão da vida toda. Mas esse é o único requisito? Não. Esse é o principal. Se você não tiver contribuições anteriores a 94, você não foi prejudicado, pelo menos por essa regra. Talvez você tenha direito a outras revisões. Então, contribuições anteriores a 94. Ok, professor Nakamura? Qual o próximo requisito? Você precisa saber do prazo decadencial. O que é isso? A lei traz o Instituto da Decadência. É como se ela quisesse proteger a administração pública, ela quisesse proteger o INSS daquele aposentado que dormiu no ponto. Né? Então, o que eu sempre falo aqui, pessoal? Via de regra, sim, está na lei, você tem 10 anos para pedir a sua aposentadoria. Mas, eu sempre digo, no caso da revisão da vida toda, o aposentado não estava dormindo no ponto. Muitas vezes ele nem sabia. Uma coisa é você saber e não tomar decisão. Outra coisa é você nem saber que você tem um problema. E mais, pessoal, muitos segurados comentam com a gente, e deixa aqui nos comentários se isso aconteceu com você também. Muita gente comenta que, na verdade, o servidor do INSS falava que o aposentado só poderia requerer uma revisão após 10 anos. Então ele jogava o jogo contrário, ele falava para o aposentado esperar 10 anos, só que ao esperar 10 anos, estaria fulminado o direito pela decadência. Aí você pensa, ih, rapaz, me aposentei faz mais de 10 anos, então já era para mim? Não. Por isso que eu falei, via de regra existe sim a lei dizendo que você tem um prazo de 10 anos. Mas tanto a lei como a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, elas afastam a decadência em várias hipóteses, tá? Como esse é um vídeo mais superficial, eu quero te apresentar aqui, eu não vou delinear cada uma dessas hipóteses, eu tenho vídeos mais específicos sobre a decadência, então já se inscreva aqui para você se manter bem informado. Muito bem, então você já sabe quem tem direito. E o requisito, né? Anterior a 94, tem que analisar essa questão dos 10 anos, tudo bem, a gente vai analisar. E o principal, você precisa fazer os cálculos para verificar se essa outra regra, incluindo as contribuições anteriores a 94, é mais vantajosa para o seu caso. Por que eu digo isso? Porque olha só, pessoal, eu conheço gente
que antes de 94, ou trabalhou muito pouco, né? Ah, comecei a trabalhar em 93, ou então eu tinha um emprego, né? Como estava começando a minha vida de trabalho, tinha um emprego um pouco mais simples assim, e depois eu fui subindo na carreira depois de 94. Isso pode acontecer também. E aí você pensa assim, será que você vai ser beneficiado com a revisão da vida toda? Pessoal, você tem que ter boas contribuições antes de 94, não só em valores, mas um tempo interessante também. Então, o que de outra mão muitas vezes acontece, é o caso inclusive até da minha mãe, né? Ela tinha um emprego bom, um concurso bom antes, e depois largou para cuidar da família e ficou contribuindo como dona de casa, né? Quase que sobre o salário mínimo. Então isso pode acontecer. Eu fui gerente de banco, contribuía sobre 20 salários mínimos, mas depois, né, o banco fechou, então eu perdi o emprego, nunca mais consegui um emprego tão bom. Então se você tem contribuições anteriores ao 94 e essas contribuições fazem sentido, né? Eu comecei a trabalhar em 93, nem vai atrás que não vai mudar muita coisa. Não, eu tenho contribuições década de 70, 80, até 94, aí já passa a também ficar mais interessante. Então, beleza, você precisa fazer os cálculos. E como que você faz esses cálculos? Você precisa atualizar os valores a valor presente. Então, eu puxo lá minha carteira de trabalho, meu salário era tanto, né? Aí, isso é muito ou pouco? Depende, porque a gente tinha uma inflação galopante, né? Os preços mudavam no mesmo dia, você ia comprar carne de manhã e carne de tarde, o preço já era outro. Então você tem que atualizar com muito cuidado, até porque tivemos também várias moedas, né, pessoal? Muito bem, então, show de bola, estou entendendo. E como que faz, então, para entrar com essa revisão? Aí a gente esbarra em algumas questões. Por quê? Trazendo já para o cenário atual, o que aconteceu, eu tenho uma boa notícia e uma notícia não tão boa. A boa notícia é que o STJ julgou a favor dos aposentados de forma unânime e o STF já decidiu o mérito em 1º de dezembro de 2022. A não tão boa foi que, em 21 de março, por uma verdadeira manobra jurídica, o Barroso e outros ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin, eles decidiram que essa regra de julho de 94 em diante seria cogente, ou seja, teria uma aplicação obrigatória. Em regra, eu não vou também alongar muito, porque eu quero fazer um vídeo bem mais rápido aqui para vocês, mas via de regra, decisões em ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, elas têm efeitos prospectivos dali para frente. A decisão na revisão da vida toda foi em um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, valendo para o Brasil inteiro. E essa decisão foi anterior às ADIs. Então, existe uma discussão sobre modulação de efeitos, sobre direito adquirido, sobre quem já entrou com a ação, quem não entrou, até qual data que poderia ou poderá ter entrado. Então, acompanha aqui o canal que eu vou fazendo mais vídeos, porque esse é o tema que mais está em alta, essa questão de modulação de efeitos, essa questão de justamente o direito adquirido, tá? Mais importante é você saber que existe essa revisão, que ela está em alta, está em pauta e que dia 17 de agosto teremos uma grande manifestação aqui na Avenida Paulista. Então venha e traga a sua família. Quais documentos eu preciso para entrar com essa revisão da vida toda, ou pelo menos para ver se eu tenho direito? Bom, os principais documentos: carta de concessão e o extrato previdenciário CNIS. Ocorre que esse extrato previdenciário, na maioria das vezes, ele só vai constar as contribuições de 82 em diante. Então, muitas vezes podem ser necessárias também as carteiras de trabalho. Ou a física mesmo, se você tiver, né? Eu perdi numa enchente, eu perdi numa mudança. Então, procura baixar pelo menos a carteira de trabalho digital com a senha do .gov.br, isso aí já vai ajudar bastante. Esses documentos, extrato previdenciário CNIS, carta de concessão, você também consegue baixando, sem sair de casa, você consegue baixando pelo meu INSS, com a senha do .gov.br. Tá certo, pessoal? Então, eu quero agora te convidar, né, dia 17 de agosto, aqui na Avenida Paulista, eu quero te convidar também a se inscrever nesse canal, que eu vou fazendo mais vídeos e compartilha esse vídeo aqui com todo mundo, pessoal. Deus te abençoe, revisão da vida toda já. Os aposentados contribuíram, o dinheiro já foi para os cofres da União e agora é uma questão de direito. Cumpram a decisão do STF de dezembro de 2022. Revisão da vida toda já!